todos, tudo bem? Bom, Feliz Natal, né? E hoje, como eu prometi, eu quero gravar o vídeo sobre o Natal. Eu estou gravando, né? Bom, eu queria falar com vocês sobre o Natal. E assim, vocês sabem que o Natal não é só Papai Noel, só presentes, só isso, né? O Natal é Jesus, é o aniversário dele, porque Deus nos presenteou, como eu li hoje numa frase, o Natal já estava no coração de Deus, e ele quis nos presentear com Jesus. E o presente de Deus foi Jesus para nos salvar de todos os nossos pecados e nós sermos salvos no último dia. E eu queria falar com você sobre isso, que nós temos que ficar felizes no Natal, sabe? Nós temos que nós temos que celebrar, pois é o nascimento de Jesus, pois ele nasceu para nos salvar, sabe? E eu estou feliz hoje, claro que eu não vou mentir que eu tô um pouco assim triste por causa que a minha gata sumiu e eu tô triste, mas eu também estou feliz, pois eu sei que Jesus cuida de nós e ele vive, e hoje é o aniversário dele, então, né, nós temos que ficar felizes. E eu queria ler com vocês o primeiro capítulo de Lucas e o segundo, na parte do anúncio do nascimento de Jesus e o nascimento de Jesus. Então, é no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 26. Anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Alegre-se, cheia de graça. O Senhor está com você. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação queria dizer. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou a graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não vivo com nenhum homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Eis que sua parente Isabel também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me disse. E o anjo a deixou. Então, nós vemos que Jesus escolheu Maria. Por que ele escolheu Maria? Ele escolheu Maria por causa que ela acreditava em Jesus, em Deus. Ela acreditava, ela era santa, ela era pura, ela fazia tudo que... ela obedecia os mandamentos de Deus. E Deus amava ela por ela ser pura, sabe? E ela, no começo, claro, ela ficou com medo porque ela viu o anjo, mas depois ela creu na palavra de Deus, ela creu que ela ia ter um filho, e ela falou: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me disse. Então, o que eu penso muito é que, talvez mesmo com medo, mesmo com, assim, né, o anjo falando tudo aquilo, ela mesmo assim, ela creu nisso,
e ela se entregou para ser para ser a mãe de Jesus. E eu queria, assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais pedir a Deus, assim, pedir a Deus para Ele nos ajudar, e a gente tem que ser cada vez mais igual a Maria. Que a gente acredite nele, acredite na palavra de Deus, que a gente seja fiel a Ele, mesmo às vezes com medo, que a gente consiga se entregar, confiar nele e crer na palavra dele, que o que ele diz vai acontecer. Porque Maria é um grande exemplo, porque ela era pura, ela não, sabe, ela obedecia os mandamentos de Deus, ela acreditava nele, e mesmo talvez com receio, assim, com medo, ela creu na palavra de Deus, e ela falou que ela era serva do Senhor, que acontecesse o que o anjo tinha dito. Então, que nós sejamos cada vez mais igual a Maria, que a gente se entregue e confie em Deus. Tá, agora é o capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, nascimento de Jesus. E aconteceu que nesses dias saiu um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Também José subiu à cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia. Também José subiu da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi. Foi se inscrever com sua esposa Maria, que estava grávida. Enquanto eles estavam aí, completaram seus dias para o parto. Ela deu à luz a seu filho primogênito. Envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala. Visita dos pastores. Na mesma região, alguns pastores estavam nos campos, e durante a noite cuidavam de seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu a eles. A glória do Senhor os cercou de luz, e eles ficaram apavorados. Mas o anjo lhes disse: os cachorros acuando. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, porque eis que lhes anunciam uma boa notícia, uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias do Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente, uma multidão do exército celeste juntou-se ao anjo e louvaram a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que Ele amam. Assim que os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos logo a Belém para ver o que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Partiram depressa e encontraram Maria, João e o menino deitado na manjedoura. Ao ver o menino, contaram o que lhes tinha sido dito a respeito dele. E todos os que ouviam os pastores ficavam maravilhados com o que eles contavam. Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como tinha sido dito a eles. Bom, aqui, como eu falei, todos esses capítulos, esses 2 capítulos que eu li, mostra que como Maria, sabe, esses homens tiveram sempre fé. Como eles sempre creram na palavra de Deus, como eles sempre, sabe,
guardar, assim, crer nos anjos, crer na palavra de Deus. E Maria também nos dá o exemplo de guardar sempre a palavra de Deus no nosso coração. De sempre, tudo que Deus fala, a gente também não só assim, ouvir, a gente guardar no nosso coração. E desculpa se os cachorros estiverem, sabe, atrapalhando muito o vídeo. Circuncisão de Jesus e a apresentação no templo. Quando se completaram os 8 dias para circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus, tal como tinha sido chamado pelo anjo antes de ser concebido ao ventre materno. Gente, meu celular começou novamente com aquele negócio de pouco armazenamento e eu já paguei, tipo, a maioria das coisas que eu podia pagar. Então eu vou tentar ler ligeiro e falar pra vocês sobre, né? Então, e quando se completaram os dias para a purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, tal como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Desculpa os cachorros coando da vizinha aí. E também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou pombinhos, como diz a lei do Senhor. Eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem antes ver o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprir o costume da lei a respeito dele, Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque seus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória a teu povo Israel. Glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será a causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada vai atravessar sua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Já era bastante idosa, tinha casado e vivido com o marido por 7 anos. Depois ficou viúva, assim chegou aos 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações noite e dia. Ela chegou nesta mesma hora. Dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas, segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, essas pessoas nos mostram como a gente tem que ter fé, como a gente tem que ser igual a elas. Que a gente tem que ter fé, crer na palavra de Deus, crer nos anjos que falam, assim, crer na palavra dele. Não importa de que jeito que ela vem, a gente tem que crer na palavra dele. Sabe? Que mesmo às vezes apavorados, a gente tem que crer e crer que tudo que ele planeja para nossa vida, tudo que ele nos diz que vai acontecer, a gente tem que crer nele. A gente tem que crer na palavra dele. E que nós sejamos cada vez mais igual a Maria, que guarda a palavra de Deus no coração, que crê nele, que fala como ela, que eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você me disse. Então que nós sejamos cada vez mais iguais a elas, que nós se entreguemos e que a gente seja usado pelo Espírito Santo, por Deus, sabe? E para ver que nós temos que ser também igual essa mulher, Ana, como Simeão, como aqueles homens lá, pastores, que
eles creram na palavra de Deus e louvaram a Ele. E também eu queria dizer para vocês que não só no Natal, mas todos os dias a gente agradeça a Deus, a gente fique feliz, alegre, por causa que Jesus nasceu dia 25 de dezembro para Ele nos salvar, para Ele vir na Terra como Deus, como Jesus, como Salvador. Mas não foi isso, tipo, Ele não veio e já foi embora nesse dia. Ele veio e ficou mostrando todos esses, até o dia da crucificação dele, ele ficou mostrando a palavra de Deus para nós e nos ensinando. E nós temos que agradecer e ficar felizes por Deus ter nos salvado todos os dias, não só no Natal. Então, que nós fiquem alegres todos os momentos, todos os segundos da nossa vida. E eu já falei, né, que o Natal veio do coração de Deus, que o presente dele para nós foi Jesus. E nós temos que agradecer todos os dias a Ele por esse presente. E nós temos que cada vez mais pedir sabedoria para o Espírito Santo, para qualquer coisa. Hoje eu aprendi isso, que nós temos que crer no Espírito Santo e entender que o Espírito Santo é nosso amigo, é Ele que nos empurra, é Ele que nos ajuda. Que se nós precisamos ter mais coragem, precisamos ter mais vontade de ler a Bíblia, ou precisamos ter mais intimidade com Deus, qualquer coisa que a gente precisar, a gente tem que pedir pro Espírito Santo, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos influenciar, sabe? Então que nós sejamos cada vez mais fiéis a Deus, que nós tenhamos a palavra dele no nosso coração e sejamos felizes todos os dias pela salvação dele. Então foi isso, espero que vocês tenham entendido e eu tenha explicado bem. E tomara que meu celular tenha gravado, porque eu já gravei acho que umas 3 vezes isso. Então foi isso, e até o próximo vídeo. Tchau!